Teoria correspondencial da verdade. Uma objeção, por vezes feita à teoria correspondencial da verdade, é que ela não passa de uma trivialidade sem importância filosófica. Pessoas como Davidson. Afinal, é óbvio que a verdade é o acordo com o que é real. Mas saber disso é saber uma banalidade teoreticamente irrelevante. O que eu quero mostrar é que essa objeção é falsa. A minha tese é de que, sob a superfície, a fórmula correspondencial oculta estruturas conceituais complexas. Com base em fontes muito diversas, eu vou tentar obter o esboço, apenas o esboço, de uma versão abrangente da teoria correspondencial da verdade, que se aplica aos mais diversos domínios, integra em si mesma o elemento da coerência e permite responder às dificuldades epistemológicas associadas. Eu vou começar considerando a estrutura da relação correspondencial contida na seguinte versão da velha fórmula Veritas est adequatio intellectus et rei. Ela é: verdade é a correspondência da proposição com o fato. Essa é a definição moderna, contemporânea, de verdade como correspondência. Verdade é a correspondência da proposição com o fato. E cada um dos termos do definiens demanda esclarecimento. Tanto correspondência, quanto proposição, quanto fato. Vejamos primeiro proposição ou pensamento. A proposição ou pensamento no sentido fregiano é aquilo que a sentença declarativa diz, de modo a permitir atribuição de valor verdade. Não seria uma proposição se não pudesse ter um valor verdade. E a razão é que a proposição possui a mesma permanência de seu valor verdade, covariando com este. Por isso, ela é geralmente considerada o portador primário da verdade. Portadores secundários são, por exemplo, a coisa. A pessoa disse que o diamante é verdadeiro, Sócrates é verdadeiro, pode ser a crença, pode ser a sentença, a frase enunciativa, mas tudo indica que o portador primário, dotado do sentido focal, é alguma coisa que vem de Aristóteles, de que nós temos certos sentidos mais fundamentais e outros mais derivados. O exemplo de Aristóteles é o ser saudável. Ser saudável você aplica a pessoas primariamente e secundariamente aplica a outras coisas que tornam as pessoas saudáveis, como por exemplo o alimento saudável, ou então o exercício físico, que é saudável. Então, diz dessas coisas que são saudáveis, mas em um sentido secundário. Ora, também a mesma coisa valeria para a verdade. Você tem portadores secundários da verdade e o portador primário. Eu não vou discutir isso aqui, mas um exemplo que pode esclarecer. Se nós supormos que o portador seja a frase, então você tem frases diferentes: chove, il pleut, it rains. Elas são diferentes, mas elas têm o mesmo sentido e o mesmo valor verdade. Elas dizem o mesmo, têm o mesmo valor verdade. Então, não existe uma covariação entre valor de verdade e frase. Já o contrário aqui também se sucede. Eu sinto dor de cabeça é a mesma frase que apresenta diferentes valores de verdade e diz coisas diferentes na dependência de quem fala. Daí que a frase é um portador secundário do valor de verdade. O portador primário deve ser aquilo que a frase diz, que realmente tem permanência e varia com a variação
do valor de verdade. Um problema com isso é que, tradicionalmente, noções como a de pensamento freguiano e proposição, no sentido de pensamento freguiano, foram entendidas em termos de entidades abstratas, comprometidas com alguma forma de realismo ontológico, coisa que não está no nosso gosto contemporâneo. Mas parece que é possível entender a proposição, o pensamento, mais plausivelmente como um evento mental, mas de modo a desconsiderar indivíduos psicológicos particulares que o instanciam. Considere, por exemplo, a seguinte definição. Um pensamento pode ser chamado de Spraber Thought, ou um pensamento, no sentido que eu quero definir. O pensamento X é uma ocorrência do pensamento X em um dado sujeito psicológico, ou a ocorrência de um outro pensamento qualitativamente idêntico a X no mesmo sujeito, ou em um outro sujeito psicológico qualquer. Com isso, com todos esses ous, você relativiza a relação entre o pensamento e o sujeito. Você não precisa se fixar à psicologia de um indivíduo particular, embora o pensamento passe a se espalhar de alguma forma. Ele passa a ser, pelo menos, dependente de algum indivíduo que o pense. Então, definindo assim, eu não preciso associar o pensamento a nenhum indivíduo psicológico particular. E se o indivíduo morrer, nem o pensamento, nem a sua verdade desaparecem com ele. A verdade do pensamento, nesse sentido, continua a depender do fato do pensamento ser pensado por seres cognitivos. Mas essa é uma consequência aceitável. Parece aceitável. Nós podemos imaginar um universo sem seres cognitivos. Nosso universo, mas como o nosso, mas sem seres humanos que pensassem. E, portanto, haveria verdade? No sentido que eu estou entendendo, não. Não existe verdade como uma propriedade do pensamento. Mas, mesmo assim, valeria aquilo que nos dicionários dizem de existência de verdades factuais. É um dos sentidos muito usuais da noção de verdade, tal como ela é dicionarizada. O modo como as coisas são. E não seriam, portanto, verdades cognitivas, mas haveria verdade nesse segundo sentido. Nós podemos confundir uma coisa com a outra. Então, muitas coisas, as leis físicas, por exemplo, seriam verdadeiras num mundo sem seres cognitivos, no sentido de serem traços constitutivos da realidade. Mas isso não é verdade no sentido mais próprio da palavra. Fato. Fato é um outro problema. Nós temos duas interpretações filosóficas principais, ou três. Nós temos o fato como um estado de coisas mental, nós temos mental psicológico, nós temos um fato como pensamento verdadeiro e um fato como arranjo de elementos objetivamente dado. Mas essas duas aí são as mais importantes. Como pensamento verdadeiro, essa é uma sugestão de Frege. Fato é o pensamento verdadeiro. Segundo a versão de Strawson, fatos diferem de eventos porque eventos são datáveis e localizáveis. Fatos não. Fatos são o que Strawson chama de correlatos pseudomateriais. Não sei bem o que ele poderia querer dizer com isso, mas dá para se entender. Strawson sustentou aqui a dicotomia entre fato e evento. Para ele, fatos não são nunca estados de coisa empíricos, realmente empíricos, dados no mundo externamente. Para Strawson, o que é empírico é o evento, não o fato.
Para Strawson, a dicotomia fato-evento existe porque eventos, sendo espaços temporalmente localizáveis, podem ser até mesmo apontados, como o evento da travessia do Rubicão por César. Mas o mesmo não acontece com os fatos. O fato de que César atravessou o Rubicão não se encontra no tempo nem no espaço e não pode ser apontado. É, portanto, um correlato pseudomaterial. Uma evidência linguística adicional dessa oposição é que descrições de fatos podem ser introduzidas por cláusulas que, por exemplo, o fato de que César atravessou o Rubicão, enquanto que descrições de eventos não aceitam serem introduzidas por meio de cláusulas que. Eu não digo o evento de que César atravessou o Rubicão, eu digo o evento da travessia do Rubicão por César. Eis aí a travessia do Rubicão por César, um evento que ocorreu no ano 49 a.C. Segundo tal entendimento, fatos não são fazedores de verdade. Segundo esse entendimento fregiano, straussoniano, eles não são truth makers. Eles não servem à teoria correspondencial. E diante disso, Searle sugeriu a Strawson a seguinte alternativa: nós precisamos de uma palavra para designar o fazedor da verdade, o truth maker. Ora, a palavrinha fato se encontra à mão. Então, por que não usá-la de modo meramente estipulativo como o fazedor da verdade? Eu acho que isso não é necessário, porque a análise de Strawson, para mim, está errada. A resposta correta me parece mais complexa. O fato não se opõe ao evento, como pensava Strawson. Fato é um termo mais genérico que evento. É uma espécie de palavra guarda-chuva, que tem como hipônimos dois tipos de fato: os fatos estáticos, que não se transformam enquanto duram, e os fatos dinâmicos, que se transformam enquanto duram. De maneira geral, nós podemos definir assim. Para esclarecer, eis o esquema. Nós temos os fatos estáticos, que se subdividem em fatos estáticos e dinâmicos. Os fatos estáticos são chamados na linguagem corrente de situações, circunstâncias, estados de coisa. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5 é um fato estático. Não se altera e também não se pode falar de duração aqui. Ou o princípio da não contradição. Ou Sócrates é filósofo. Isso aí é uma caracterização de Sócrates. João é pai de Maria é um estado de coisas que está estabelecido. O livro está sobre a mesa, é um típico estado de coisas. Então, esses são fatos estáticos. Não se alteram enquanto duram. Já os fatos dinâmicos são, por exemplo, eventos. Na linguagem ordinária, nós chamamos de eventos, ocorrências, processos. Eles, de fato, se alteram enquanto duram. Por exemplo, o fósforo se acende, a bomba explode. Ela é diferente nos momentos diferentes dessa sua explosão. Se vocês viram aí os vídeos dessa guerra estúpida, há uma manifestação. Está havendo uma manifestação. Tem começo, meio e fim. A Segunda Guerra Mundial, em 1940, talvez pensasse que Hitler pudesse vencer, mas em 1944 a situação era bem diferente. Então vocês veem que há uma alteração. Isso aí a gente já fala de ocorrência, quase um processo. O processo é mais lento do que o evento. Por exemplo, o processo do aquecimento global é bem lento. O processo da era computacional, do aparecimento da era computacional, ou coisa assim. Contam como fatos estáticos fatos abstratos, como 2 mais 3 igual a 5, que são estáticos no sentido de que não se transformam, embora não possuam propriamente duração. O fato de que o livro está sobre a mesa é típico, não se transforma enquanto dura.
Mesmo um fato como o de que a Terra gira em torno do Sol conta como estático, pois a órbita interna ao fato se repete regularmente. Contam como fatos dinâmicos que a Terra gira em torno do Sol, é um estado de coisas que está sendo dado. Contam como fatos dinâmicos eventos como a explosão de uma bomba que se transforma por completo em sua curta duração. E eventos duram pouco, assim como ocorrências. Acontecimentos duram, em geral, algo mais. E processos duram mais ainda. Daí porque nós preferimos falar, por exemplo, do processo da globalização, etc. Os fatos dinâmicos não aceitam cláusula Q, como o evento da travessia do Rubicão, o processo do aquecimento global. Mas o oposto se dá com fatos estáticos, como o estado de coisas de que o livro está sobre a mesa. Eles tipicamente aceitam cláusula Q. Essa é, me parece, a razão pela qual o termo guarda-chuva fato, abrangendo os outros, aceita também a cláusula Q. Sendo ele um hiperônimo, ele herda a possibilidade de uso da cláusula Q dos fatos estáticos, porque ele é mais geral, mais vago. Então você pode utilizar a cláusula Q, que marca fatos estáticos e não fatos dinâmicos. Nós podemos dizer o fato, estado, de que Platão usava baba, mas também o fato, evento, de que a bomba explodiu. É um fato e é um evento, porque evento é um tipo de fato. É o fato, evento, de que César atravessou o Rubicão. Por quê? Porque o evento é um tipo de fato. Eu posso também dizer o fato de que César atravessou o Rubicão. E esse é um exemplo bastante enganador. Os filósofos, por vezes, para comprovar suas teorias, eles escolhem exemplos muito bem escolhidos que são equívocos. César atravessou o Rubicão é enganador porque é ambíguo. Ele quer dizer A, o fato, evento da travessia do Rubicão por César, ou então B, o fato, estado de coisa social de César ter com isso infringido a lei romana ao penetrar com suas tropas no território romano. Isso foi um estado de coisa social que causaria inevitavelmente guerra civil, que destruiu a república e tornou o primeiro imperador romano de fato. Mas agora o estado de coisa social foi estabelecido. E certamente, ao falar de um fato como o de que César atravessou o Rubicão, Strawson tinha em mente o sentido B. Teria em mente o sentido B. Mas o ponto é que o estado de coisa social firmado pela transgressão da lei romana nem por isso deixou de ser difusamente situado espaço-temporalmente. Ele não se deu, digamos, na Austrália, nem existia mais na Idade Média. Ele se circunscreveu ao Império Romano da época a partir do fatídico ano de 49 a.C. Conclusão. Filósofos como Austin, Wittgenstein, Russell estavam certos. Em seu sentido próprio, um fato empírico é uma concatenação de elementos geralmente se referindo à realidade externa, objetivamente dada, servindo assim a teoria corresponencial. Há, obviamente, fatos psicológicos, subjetivos, como de que alguém se sente eufórico, mas que também têm a função de serem fazedores de verdade. Nós podemos supor essa possibilidade, na qual eu creio. Nós concluímos, portanto, que a palavrinha fato é mesmo ideal para indicar o fazedor da verdade, pois por sua generalidade ela é aplicável a tudo que possa servir de fazedor de verdade: eventos, ocorrências, processos, situações, estados de coisas, etc. Correspondência deixamos para o